Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui 3 minutinhos atrasados porque houve aqui algumas solicitações de entrada da última hora. Já sabemos como é que é, a segunda convocatória está a funcionar, portanto, como não podia deixar de ser. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este canal, este novo canal, tudo sobre condomínios. Vamos falar, enfim, regularmente, a partir de agora, tudo sobre condomínios, nas suas múltiplas vertentes, na vertente mais profissional, mais empresarial, mas também na vertente mais do ponto de vista do proprietário. Queremos também chegar a esse público chamado os condóminos e, portanto, o nosso objetivo é, a partir de agora, lançar aqui um canal que possa ser também alcançado, digamos assim, pelo destinatário final de um serviço que já existe há algumas décadas e que eu acompanho, o Pedro também acompanha também há muito tempo. Mas, antes de mais, e para dizer qual é, digamos assim, o objetivo fundamental deste projeto, eu chamaria o Pedro Oliveira para ele falar aqui um bocadinho sobre tudo isto que nós pensamos. Pedro, estás por aí? Estou sim, senhor. Ora, muito boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Sabemos que muitas vezes os profissionais desta área da administração de condomínios sentem-se incompreendidos no seu trabalho por parte dos condóminos, mas será que muitas das vezes não é a mensagem que está a ser mal transmitida por parte dos profissionais? Entenda-se aqui por mensagem todo o trabalho e as responsabilidades da administração de condomínios. Ora então, o canal Tudo sobre Condomínios visa ajudar a clarificar todas essas questões, é voltada não só para os profissionais da área de administração de condomínios, como também para os condóminos e para todos os restantes profissionais que prestam serviço nos condomínios. Eu e o Miguel iniciámos então este canal, o Tudo sobre Condomínios. Hoje vamos ser os moderadores, temos aqui alguns convidados e, Miguel, passo-te agora a bola a ti. Muito bem. Efetivamente a missão deste canal é poder estreitar a relação entre todos os profissionais e todos os, digamos assim, todos os interessados que gravitam à volta desta atividade e, portanto, queremos fazer aqui uma ponte entre empresários, entre prestadores de serviço, entre proprietários, enfim, entre todas as instituições e todas as entidades que possam estar à volta desta atividade. Portanto, nada melhor do que começar o arranque, o pontapé de saída deste canal, analisando aquelas que foram as mais recentes alterações de uma lei que já estava, enfim, com alguns anos em cima, que não estava propriamente adequada, e a questão é saber se as alterações que vieram aí foram alterações acutilantes, foram alterações pertinentes, se realmente vieram acrescentar algo de muito melhor a esta atividade e também àquilo que é as responsabilidades dos proprietários, dos condóminos, ou se, por outro lado, essas alterações tiveram um sabor a pouco, ok? E portanto é isso que nós vamos aqui analisar. Nós temos aqui convidados muito especiais hoje. Eu não vou já revelar todos eles, vamos começar pelo primeiro que o Pedro irá apresentar, mas isto vai ser aqui uma discussão e uma análise descontraída, não vamos ter aqui grandes apresentações, ou seja, apresentações estruturadas, portanto vai ser mais ao estilo de comentar, de dar a sua visão, a sua perspectiva sobre estas alterações todas, e depois obviamente que iremos dar espaço também para quem quiser poder colocar as suas questões, como de costume, e portanto aquilo que nós queremos aqui é realmente uma boa participação por parte de todos aqueles que estão aqui hoje portanto, a colaborar neste arranque de tudo sobre condomínios. Pedro,
Exatamente. Está então na hora, e feitas as apresentações aqui do nosso canal, está então na hora de passar àquilo que é o prato forte, não é? Que nós escolhemos para hoje. Vou então começar por apresentar o nosso primeiro convidado. Gostaria de pedir a toda a plateia para reservar as questões mais para o final. Vamos deixar aqui os nossos convidados poderem desenvolver o tema e colocamos as questões aos convidados e a mim e ao Miguel, aos moderadores, no final desta sessão. Temos então aqui connosco o Henrique Bastos. Ele é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, inscrito na Ordem dos Advogados desde 2017, é advogado em prática individual, com especial enfoque nas áreas do direito imobiliário e contencioso civil. Encontra-se a trabalhar neste momento com algumas administrações de condomínio e, ao que creio, a ajudar nos mais diversos litígios do dia-a-dia. Henrique, boa tarde. Sei que estás por aí algures. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais. Muito boa tarde. Portanto, é um tópico que já perceberam que eu tenho bastante contacto com ele, porque trabalho na área, é um assunto recorrente no meu dia-a-dia. E perante estas novas alterações legislativas que incidiram aqui na área da propriedade horizontal, deixem-me dizer-vos uma coisa antes, prévia, que é: eu trabalho aqui com a propriedade horizontal praticamente desde que iniciei a minha atividade. Como podem perceber, eu sou relativamente novo, sou advogado desde 2017 e desde 2017 me fui introduzindo aos poucos no métier da propriedade horizontal e nos diversos litígios que daí advêm, e não só litígios, também em consultoria, portanto, permanente a empresas de administração de condomínio, operando dos dois lados da barricada, digamos assim, portanto, da parte da administração de condomínio e também do lado dos proprietários, na qualidade de condóminos e no exercício dos direitos portanto, que eles lhes conferem no âmbito das relações condominiais. E voltando então ao início da minha atividade, eu rapidamente fui percebendo que a propriedade horizontal era uma área demasiado prática e dinâmica para o tipo de regulamentação que existia. Portanto, as normas, se têm as normas em mente, se sabem do que é o conteúdo das normas em relação à propriedade horizontal, sabem que as normas são, acima de tudo, antiquadas, são rendilhadas, recorrem muitas vezes a conceitos indeterminados, ou seja, reina um pouco a incerteza e às vezes um pouco o obscurantismo relativamente a este setor do direito. Portanto, há muito que se pedia uma reforma estrutural deste microclima jurídico, portanto, não só a nível de alterações legislativas, mas, a meu ver, também a nível de criação de mecanismos de resolução de conflitos que emanam naturalmente da atividade condominial e de todas as relações estabelecidas dentro de um condomínio. Portanto, eis que, do decorrer do ano passado, surgem notícias nos meandros da Assembleia da República que estariam a preparar uma renovação do Instituto da Propriedade Horizontal a vários níveis. E eu pensei, finalmente perceberam a urgência em tocar neste setor e mexer no setor e decidiram introduzir reformas estruturais que há muito já eram reclamadas. Contudo, embora eu dê um parecer favorável a esta nova alteração legislativa, eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, acho que ficou um pouco aquém do esperado. Portanto, e agora, se me permitem fazer aqui uma pequena analogia mais informal do que é que foi esta alteração legislativa, isto faz lembrar um pouco, eu sou um adepto fervoroso do Benfica e gosto muito de futebol, isto faz lembrar um pouco, leva-me ao célebre mercado de 2020, em que ao Benfica faltava-lhe ali aquele ponta de lança que ia modificar tudo e ia acabar com a escassez de golos. Toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, que é o Sr. Cavani, e depois não vem Cavani, mas vem ali um sucedâneo que é um Darwin. Portanto, ele é parecido de facto com o Cavani, é uruguaio, joga a bola, ponta de lança e marca alguns golos, mas não é o Cavani, não é? E isso verificou-se nos resultados e a coisa não ficou resolvida ali. Portanto, esta alteração legislativa aparece aqui um pouco analogicamente à situação do Benfica. Vamos ver se o tempo nos dá razão e, de facto,
esta alteração venha a sanar muitas das dificuldades até aqui. Alô? Alô, Henrique? O Henrique foi acometido de cavanismo repentino. Miguel, eu estou a ouvir, se calhar a falha poderá ser do teu lado. Então, peço desculpa, então era eu que estava aqui a engasgar, peço desculpa. Pronto, porque aqui do meu lado estive a ouvir. E já agora, sim, estamos a ouvir. Já agora, Henrique, peço desculpa de interromper, já vimos que o Henrique entrou aqui feito ponta de lança a furar aqui a sessão com a sua intervenção. Obrigado Henrique, de qualquer das formas. Antes de mais, quero começar por te agradecer o facto de teres aceitado aqui o nosso convite e já agora, pegando nessa tua dinâmica que é realmente essencial nesta atividade, peço para que, em primeiro lugar, enquanto jurista, possas comentar genericamente sobre estas alterações legislativas e em que medida é que terão algum impacto nos procedimentos, quer jurídicos, judiciais, notariais e até no próprio exercício dos profissionais de administração de condomínios. Então agora passo novamente a bola e peço então para poderes fazer esses comentários. Sim, obrigado Pedro pela introdução. Esta alteração, eu estava a dizer, eu faço aqui uma pequena introdução, porque esta alteração tem por base 3 pontos fundamentais, e esses 3 pontos fundamentais vão alterar a forma como, portanto, todos os intervenientes no âmbito da relação condominial vão interagir. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro pilar que constitui esta alteração é o aumento dos poderes do administrador e, em paralelo, com o aumento de poderes, também a responsabilização do administrador. O segundo pilar, portanto, é a facilitação, e eu acho que este é o pilar mais importante desta alteração, é a facilitação dos meios de cobrança de dívidas. Acima de tudo, esta alteração tem como principal motor esta facilitação dos mecanismos de cobrança de dívida. E depois, lá está, é a densificação de formalidades dos atos relacionados com a vida do condomínio. Portanto, atas, comunicações, notificações, tudo o que envolve um ato praticado no âmbito do condomínio. E agora, vim diretamente à pergunta que me colocaste. Eu acho, na minha opinião, que a primeira, digamos, o primeiro reflexo na vida dos profissionais ligados a esta área, nomeadamente as empresas de administração de condomínio ou administradores internos de prédios, existe uma profissionalização, portanto, um crescimento da necessidade de profissionalização do administrador. Ou seja, existe um leque de responsabilidades que são agora cometidas ao administrador, que vai criar uma necessidade cada vez maior de existirem empresas especializadas na administração, mesmo em prédios que, à primeira vista, pareça que não há essa necessidade. Portanto, agora sim, o cargo de administrador do condomínio torna-se ainda mais essencial na vida do condomínio e torna-se natural que o mesmo seja exercido por pessoas que saibam, no fundo, o que estão a fazer. Portanto, isto aqui afasta um pouco o homem médio do cargo de administrador de condomínio. Portanto, o homem médio passa a, não digamos ter menos meios para o fazer, mas passa a não ter, se calhar, a mesma disponibilidade para exercer este cargo. E para isso basta pensar, sim. Henrique, então já agora, era uma das perguntas que também tínhamos aqui para te colocar, que relação deveria existir entre estas alterações e uma eventual regulamentação do setor? É assim, eu acho, e eu já ando a clamar também por isto há algum tempo, que este setor é demasiado importante não é importante, é demasiado prático e flexível e está em constante mutação para nós o negligenciarmos como ele tinha sido negociado até esta alteração. Eu penso, e isto é um ponto que eu também gostaria de tocar aqui hoje, eu penso que deveriam ser criados mecanismos
próprios de resolução de conflitos, e aí sim portanto, o ponto onde tu queres chegar da regulamentação do setor passa muito pela criação de mecanismos de resolução de conflitos especialmente criados para este tipo de situações. Nomeadamente, e isto é uma coisa que é recorrente no dia-a-dia, me chega muito como profissional, que é problemas de vizinhança que seriam facilmente sanáveis se existisse um meio célere e especializado neste tipo de conflitos. Portanto, como existe aqui uma analogia com os centros de resolução de conflitos no consumo, por exemplo, que existem e têm competência alargada. Eu digo isto porque eu não concordo com o modelo que está instituído, que é assuntos de condomínio vamos tratar em julgados de paz. Não, o julgado de paz não está presente em todas as circunscrições geográficas, tem competência territorial reduzida e há muitos conflitos que não chegam a sequer chegar a um julgado de paz por falta de competência territorial. Portanto, eu acho que a regulamentação do setor passaria, e eu pensava que era isto que o grupo parlamentar do PSD tinha em consideração quando propôs isto na Assembleia, que era criar, em paralelo com estas alterações, criar também um mecanismo que regulamentasse mesmo especialmente este setor. Não sei se... Henrique, eu agora tenho aqui uma questão, eu compreendo essas questões da vizinhança, porque são as mais chatas, as mais difíceis de resolver e as que realmente trazem pouco valor acrescentado depois para o condomínio. No entanto, do ponto de vista daquilo que às vezes é a esmagadora maioria das situações em condomínio e que depois vão desembocar em processos judiciais, estamos a falar essencialmente da execução de dívidas e nesse sentido houve aqui alguma clarificação relativamente àquilo que é a devida composição de uma ata para efeitos de título executivo. E, portanto, veio um bocadinho afastar aquilo que seria uma interpretação ad hoc por vários juízes de que a ata deveria ter determinados elementos e depois outros achavam que deviam ter outros, e portanto isso está mais ou menos clarificado, o que é que deve conter, como é que deve conter, os prazos, etc., inclusivamente até prazos para a instauração dessa execução. Isso vem ajudar em certa medida portanto, o trabalho do advogado que assessoria uma empresa. É isso mesmo, Miguel, tens toda a razão no que estás a dizer, e isto vem mesmo essa alteração constitui o segundo pilar desta nova lei, deste decreto-lei que entrou em vigor, que é precisamente a facilitação de cobranças de dívidas. O advogado agora tem muito mais meios, o advogado, quando o processo lhe chega, tem muito mais meios de proceder à cobrança coerciva da dívida. Mas mesmo a montante, a própria administração do condomínio está munida de muitos mais meios para conseguir identificar quem é o sujeito passivo da obrigação de pagamento, por exemplo, da cotização, porque isso vem explanado e esse conceito vem densificado nesta nova alteração, fruto também desta inovadora medida, que é o tal documento de dívida do condómino. Portanto, o condómino que agora está obrigado a comunicar, a pedir, portanto, ao administrador que seja emitido um documento onde constam todas as dívidas até à data, portanto, inerentes à fração, mas que são inerentes à fração, mas que também perseguem o condómino a nível pessoal, e isso mesmo é reforçado pelo facto da ser também exigida a nível notário, portanto, na celebração de uma escritura de compra e venda, quem diz uma escritura pode dizer um documento indicado, sempre que se vai celebrar um ato de alienação de uma fração, para o documento ser válido, ou seja, carece sempre da menção obrigatória pela pessoa que tem a obrigação de registrar, nomeadamente o solicitador, o advogado, o notário, de que lhe foi apresentado o referido documento e que o mesmo instruirá portanto, a própria escritura de compra e venda. Tudo isto contribui e é uma forma de agilizarmos a cobrança de dívida, desde logo pela forma como é muito mais fácil agora
identificarmos o devedor. E não só, eu estou a falar nesta medida, mas há outras também que estão aqui constantes desta nova alteração que facilitam e muito a identificação do devedor. Basta vermos que também existe agora a obrigatoriedade do condómino alienante, que quando sabe que vai alienar a fração, tem 15 dias para comunicar esse facto ao administrador e também tem que identificar forçosamente o novo proprietário. E se não o fizer, então as custas que o condomínio terá com a identificação desse proprietário, nomeadamente custas que é diligências de identificação, missivas, as cotas que não forem pagas por falta de identificação do novo proprietário, tudo isso será imputado ao condómino alienante que não fez, portanto, que omitiu esse ato. Portanto, tudo isto contribui para, lá está, a montante para facilitar a cobrança da dívida. Depois, quando o processo chega ao advogado, tem muito mais meios de o fazer e de garantir perante um juiz quem de facto é o devedor, evitar conflitos de legitimidade passiva, porque é o prato do dia, infelizmente, dos nossos tribunais. Henrique, uma questão muito específica, não sei se, enfim, se tens presente todos os termos da alteração, mas uma das dificuldades que eu sempre senti ao longo do tempo em que eu acompanhei as empresas era a dificuldade de sacar os dados pessoais aos próprios condóminos, ou seja, há uma relação entre os profissionais, as empresas, os administradores e o condomínio e os seus condóminos, mas depois há realmente uma grande dificuldade de retirar dados pessoais. Aquilo que eu vejo da lei é que no artigo 3º do novo Decreto-Lei 238 há agora um dever de informação desses mesmos dados pessoais dos condóminos para o administrador. E, portanto, nesse sentido, o administrador pode exigir que o condómino os forneça para instruir, portanto, todos esses dados para os devidos efeitos, nomeadamente para a identificação do condómino, para a instrução de um processo judicial, enfim, e tudo mais. Isso é exatamente assim, ou seja, isso é mesmo um dever do condómino no sentido em que ele é, entre aspas, obrigado a fornecer essa informação, ou é uma possibilidade? Já agora, antes de passar a palavra ao Henrique, eu vou acrescentar só mais uma questão em relação a isso, qual é que é a penalidade para o condómino que não o fizer? Porque existe realmente na lei essa atualização, o dever do condómino de informar os seus dados, mas e se não o fizer? E agora acrescento também, o Instituto da Prioridade Horizontal continua a ser, ou não, um instituto que carece essencialmente do caráter sancionatório das suas normas, ou seja, há estas divisões de dever, obrigação, não é? Do dever-obrigação, mas depois, tal como o Pedro agora referiu, se a coisa não se concretizar, como é que nós vamos compor aqui uma sanção? Tem que ser via regulamento ou como é que isto se faz? Bem, isso Miguel e Pedro, que me estão agora aqui a dizer, vai no fundo reiterar o que eu tinha dito anterior, em parte, relativamente ao que eu tinha dito anterior. Portanto, de facto, em relação ao novo proprietário que não se identificar perante a administração, bem, a lei nem de forma tácita nem expressa identifica aqui nenhuma sanção a aplicar. Mas depois, se formos ver aqui, o número 2 de facto diz isso, que os condóminos devem informar o administrador do condomínio do seu número de contribuinte, morada, contactos telefónicos e endereço de correio eletrónico e atualizar tais informações sempre que as mesmas sejam objeto de alteração. E depois, no número 3, também confere a responsabilidade do condomínio alienante de comunicar os dados do novo proprietário. Portanto, e aí sim já culmina uma sanção diretamente aplicável, que é, se não o fizer, ele fica onerado com o pagamento das despesas que o condomínio incorrerá com a identificação dessa pessoa, do novo proprietário, e também pelos encargos suportados com a mora no pagamento dos encargos se vencerem após a alienação.
Portanto, pese embora não culmine uma penalização direta ao novo proprietário por não se identificar perante a administração e perante a Assembleia, aplica-lhe uma penalização ao condómino que não identificou o novo proprietário. Portanto, em parte resolve a questão desta forma. Agora, se me perguntarem se há alguma penalização ao novo condómino, bem, não parece que exista forma de concretizar essa penalização neste momento. Henrique, já agora, uma das coisas que temos estado aqui a verificar, e que verificámos, né, com esta alteração da lei, é que existe aqui uma facilidade maior na identificação e na cobrança das dívidas quando existe uma transação do imóvel. Mas depois temos muitas outras situações em que não existe nenhuma transação do imóvel e que se continua a ter essa enorme dificuldade na cobrança de dívidas. Temos também, alguns na lei, a redução, ou aliás, a estipulação de um prazo para que uma administração avance com uma ação para essa mesma cobrança. Agora, facilita às empresas ter aqui um prazo mais reduzido, não facilita, tendo em conta que esse prazo reduzido depois também tem a outra questão, que é o valor da dívida, ter de ser superior a um IAS para se poder avançar. Em que momento é que a administração pode avançar e o que é que a administração pode fazer se continuar limitada na ausência de certos elementos, certos dados pessoais para colocar essa mesma ação? Bem, Pedro, esta é uma ótima pergunta que estás a colocar, uma pergunta, por acaso, com a qual eu tenho algumas reservas quanto a esta norma, e há uma questão muito, muito importante quanto a essa norma, esta nova obrigatoriedade destes 15 dias para cumprimento das deliberações da Assembleia. Já agora, eu nem me referi a essa, eu referia-me àquela dos 90 dias de cotas em dívida para se avançar com a ação. Eu estava agora também a referir-me a partir do momento em que a Assembleia delibera que o administrador deve indispor uma ação portanto, da cobrança prescritiva da dívida, uma ação executiva. A lei estipula agora que uma das obrigações do administrador é cumpri-la no prazo de 15 dias. Portanto, tem 15 dias para o fazer, salvo se outro prazo for estipulado em Assembleia. Mas sim, mas isso também é importante. E é importante porquê? Porque lá está, como eu volto a frisar, com esta nova alteração, os poderes do administrador foram aumentados consideravelmente, mas também as suas responsabilidades, portanto, a sua accountability, o escrutínio a que está sujeito também foi aumentado. Basta pensarmos também na norma que foi incluída e agora expressamente o administrador responde civilmente e penalmente por atos ou omissões no decorrer do seu mandato. Então, Henrique, vamos fazer aqui uma cronologia. Temos uma dívida que está em mora há 90 dias. Essa dívida ainda não ultrapassou o valor do IAS. Em que momento é que a administração deve iniciar o processo? É quando a dívida chegar ao montante de um IAS e se a administração continuar a não ter os dados suficientes para colocar essa mesma ação. Temos a falar aqui de vários procedimentos que têm de ser cumpridos para se conseguir fazer essa cobrança. Naturalmente, e a meu ver, estes prazos estão aqui, são imperativos, não é? São imperativos, não há forma de os contornar, mas parece-me que não havendo os dados disponíveis no imediato, a administração, como é óbvio, se não tem os meios para o fazer, não está obrigada a fazê-lo naquele prazo. Basta para o efeito informar os condóminos, por via da Assembleia, que é impossível o cumprimento desta deliberação por impossibilidade de obtenção em tempo útil dos dados do devedor. Portanto, isto é uma solução. Agora, e eu percebo, e a tua pergunta veio no seguimento de se o condómino não se identifica perante a administração não consegue obter esses dados em tempo útil e sem se onerar em demasia, como é que nós podemos cumprir a lei no que diz respeito a prazos, não é? A questão é boa e a lei não a resolve
e ela não tem uma resposta óbvia, mas a meu ver a solução que se aplicaria seria de este prazo só passará a contar a partir do momento em que a administração, que está de boa fé, não é, terá ao seu dispor os elementos que permitem avançar por uma ação executiva, nomeadamente o NIF, que é o elemento que aqui mais conta, mais pesa para se avançar com a cobrança coercitiva da dívida. Sim. Muito bem. Em termos genéricos, sem avançarmos agora assim muito mais em detalhe, mas apenas em termos genéricos, o que é que seria desejável, não só para a questão da cobrança das dívidas, mas o que é que seria desejável, assim, à primeira vista, ter sido incluído nesta alteração legislativa? Mas a que nível, Pedro? Para uma administração de condomínio, seja ela uma administração externa, uma empresa, seja uma administração interna, promovida por condóminos, o que é que tu achas, assim, à primeira vista, assim, algum ponto-chave que pudesse ter sido incluído nesta lei? Olha, há uma coisa que me saiu, que logo salta à vista e que eu esperava que de facto fosse resolvido quando soube das notícias que esta alteração estava em andamento, que é a inclusão de despesas com cobrança da dívida, portanto despesas postais e em paralelo também despesas com advogados, não é? Com mandatários forenses, portanto não só na cobrança da dívida, mas também depois em sede de execução da dívida. Porquê? Isto porquê? Porque esta alteração vem criar aqui a possibilidade de, para além do título, portanto, da ata ser título executivo para a cobrança de cotas ordinárias e extraordinárias, passa também a dar a possibilidade de se englobar nesse leque de, portanto, a execuibilidade é também alargada às sanções pecuniárias que sejam deliberadas em sede de Assembleia ou no regulamento. E eu pensei assim, bem, se quiseram englobar também as sanções pecuniárias, por que não também alargar o escopo da execuibilidade também às despesas que existem, não é? Com cobrança da dívida, nomeadamente despesas postais, não é? Porquê? Porque essas despesas são diminutas, por vezes não ultrapassam os 150, 200 euros, na maior parte dos casos, e se não estiverem contempladas num título executivo e se não englobarem o quanto no executório, eu pergunto como é que o condomínio vai recuperar estas dívidas, estes valores ao condomínio. O que acontece? Com a exclusão expressa destes valores, das despesas com a cobrança e com os honorários de advogados, eu acho que já não restam dúvidas nenhumas que o legislador pretende afastar estas despesas e estes valores do título executivo que é a ata. Portanto, anteriormente, havia aquela dúvida e muitos acórdãos se escreveram sobre esta matéria de que, de facto, as sanções pecuniárias não contemplam, portanto, não fazem parte da execuibilidade da ata. Portanto, a ata não é título executivo quanto às sanções pecuniárias, porquanto não havia previsão expressa disso mesmo. Agora, já havendo previsão expressa de que as sanções pecuniárias fazem parte do título executivo, é normal que a partir de agora os tribunais sejam muito mais claros quanto à exclusão dos honorários e das despesas desse mesmo título executivo. Esta aqui é uma coisa que me saltou logo à vista, porque eu esperava e também estava... Bem, o grupo parlamentar do PSD, quando apresentou esta medida, eles de facto tinham mencionado que o Fundo Comum de Reserva ia abranger também, portanto, ia estar também disponível para cobrir estes custos, portanto, os custos com as despesas da cobrança de dívida e os honorários. Depois, à última da hora, isso foi cortado do diploma final. Portanto, nem aqui está esse valor contemplado. E eu acho que isso muito prejudica, portanto, o condomínio na cobrança da dívida. Este aqui é o que me salta mais a ver, este ponto. Muito bem. Henrique, vou agora aproveitar aqui um bocadinho o seguimento da discussão e vamos aqui abordar o nosso segundo convidado, Alexandre Teixeira Mendes. Nós administramos, portanto, a empresa do Norte,
empresário de sucesso há longos anos aí na Invicta, ok? Mas hoje também investido de uma terceira qualidade, portanto, para além de jurista, e essencialmente é nessa qualidade que vem hoje aqui um bocadinho emprestar também a sua visão destas alterações. Segunda qualidade, empresário do setor, mas terceira qualidade agora também presidente de uma associação representativa deste setor, a ANPAC, a Associação Nacional dos Profissionais da Administração de Condomínios. E eu, antes de passar às alterações, queria saber um bocadinho mais sobre isto, sobre esta associação. Conta-me lá. Muito bem. Portanto, boa tarde, obrigado Miguel, obrigado Pedro e obrigado aos outros, as caras já começam a ser. Bem-vindo Alexandre e obrigado por teres também aceitado o convite. Obrigado. Pronto, vamos então a uma breve só introdução da ANPAC, só para quem estiver mais fora. A ANPAC surge até um bocadinho na sequência da mesma necessidade que houve da alteração da legislação, portanto também, tal como a legislação está obsoleta, também achávamos nós que quem nos representava também estaria obsoleto, razão pela qual nós, quando surge a pandemia, surge uma necessidade desesperante de resolver situações desconhecidas para todos, fazer ou não fazer assembleias, e portanto cria-se um grupo de Facebook, de empresas interessadas, desesperadas por soluções, e em conjunto, de uma forma muito orgânica, começaram a perceber que juntos éramos mais fortes e que juntos precisávamos de ter algo mais de apoio às empresas do que tínhamos. E, portanto, fruto disso surge este ano, portanto, a 6 de janeiro deste ano, surge a ANPAC, a Associação Nacional dos Profissionais da Administração de Condomínio, que tem uma metodologia muito diferente do que tem sido até agora, portanto, nós apostamos muito na formação e nos debates e neste tipo de encontros que hoje o Miguel também promoveu, portanto, aí tínhamos cá já alguns associados e alguns que não são, mas vão ser seguramente depois deste debate, assim se espera, porque a ideia é perceber que o associativismo neste setor é absolutamente fundamental. É importante credibilizar as empresas, é importante de facto regulamentar, e vamos já falar disso se tivermos a oportunidade, é importante regulamentar, mas mais importante do que isso, ou antes disso, é preciso credibilizar o setor. Portanto, a ideia da regulamentação como forma de controlar as empresas cria o ónus sobre as empresas de que nós somos todos uma camada de ladrões e gatunos e pessoas desonestas e não é disso que se fala. Portanto, a maior parte de nós somos já empresas sérias e credíveis no mercado, já há muitos anos, a minha empresa tem 21 anos e é tão ou mais séria do que muitos que andam aqui no mercado. E, portanto, o que eu acho que falha aqui é isto, é falta de formação, falta de informação, quer dos condomínios, quer dos condóminos. Eu que há dias fui chamado até a comentar uma notícia que saiu nos médios, nas notícias, sobre esta necessidade de regulamentação, que eu acho que é premente, mas sempre na base do espírito que é preciso controlar os administradores de condomínio, e não é por isso que é preciso regulamentar. É preciso regulamentar porque nós precisamos ter profissionais mais bem formados, mais informados, é preciso que os condóminos saibam também quais são as obrigações que os administradores de condomínio têm, porque muitas das vezes reclamam, e era a notícia que tinha a ver com isso, a quantidade de reclamações que sobre as administradores de condomínio, quando parte dessas reclamações, eu até diria grande parte dessas reclamações, não têm fundamento ou não estão canalizadas para as pessoas certas, para os sítios certos, e portanto daí que tenha surgido, voltando à questão, a ANPAC, uma necessidade da formação, uma necessidade de agregar um setor que se encontra desunido, uma necessidade de criar uma marca, um selo de credibilidade e de profissionalismo, e portanto nós entendemos que profissionais bem formados são melhores profissionais, prestam melhor serviço, credibilizam o setor. Criamos algo que ao Miguel há de ser muito querido, que é o provedor de condómino, que é uma forma dos condóminos também chegarem às administrações de condomínio através desse provedor a quem poderão reclamar dos nossos associados. Portanto, isto é algo inédito que não existe neste momento no mercado e fomos nós que o criamos. Uma disponibilização de minutas, de atas, de regulamentos, portanto, uma ideia de parametrizar e homogeneizar documentos do setor que, mais uma vez, que nos credibiliza a todos e que nos ajuda a todos e que dá sustentabilidade à nossa atividade. E apostando muito nisto, eu acho que a nossa presença depois, que é o objetivo final, junto do poder político, junto da tutela, para que quando chegar o momento de facto da regulamentação e outras alterações legislativas que é preciso fazer, esta de facto soa há pouco,
nós estejamos lá. Mas a ANPAC surge já este ano, não é? No início deste ano. Sim, sim. Não teve oportunidade de tomar partido naquilo que foi, enfim, estas alterações. Teve. Nós tivemos o privilégio de partilhar com a doutora Márcia Passos, que é a legisladora por excelência desta legislação, passo a redundância. Márcia Passos, que por acaso, ou não é por acaso, é a Presidente do Conselho Deontológico da ANPAC, é precisamente por isso. Portanto, nós queremos ter de perto alguém que conhece bem a realidade dos setores, que era o nosso receio até agora, portanto, que o poder político decidisse sobre matérias sobre as quais não está por dentro, não está no terreno. Portanto, nós temos aqui alguém de dentro que passa a estar no terreno e fruto desse nosso conhecimento até privilegiado junto da doutora Márcia Passos, houve várias reuniões entre os hoje associados, na altura, grupo de empresas interessadas, portanto, fizemos vários encontros, vários debates, várias partilhas de opiniões e fizemos chegar ao grupo parlamentar do PSD, que depois partilhou também com o parlamentar do PS, e depois da amálgama nasceu mais ou menos isto, entre o corte e o cose, mas houve de facto uma contribuição muito ativa da nossa parte, algumas delas até bastante acolhidas. Conseguirias destacar alguma situação de alteração que foi feita e que tivesse tido essa influência então que tu dizes do grupo de empresas na altura? Com a imodéstia que não me caracteriza, a principal delas todas eu acho que foi pela nossa mão, que é a declaração de não dívida. Era a nossa luta maior, era o nosso interesse maior, era resolver essa questão, era resolver a questão de quem é o devedor, se a dívida é real, ou seja, se é da fração. No projeto original não estava? Estava, mas não nos termos em que está. E portanto houve de facto aqui um partido de pedra, porque de facto falta, é natural, portanto não estou a avaliar a qualidade dos nossos legisladores, ou ainda não estou, mas falta de facto um bocadinho de conhecimento de terreno, e as dificuldades do terreno eram gritantes, eram notórias, quando nas primeiras abordagens que nós tivemos, eram notórias. Eu acho que o espírito, vou dar outro exemplo da nossa intervenção, que não sei como é que estará plasmada de uma forma direta na legislação, mas a ideia inicial da legislação era controlar os administradores de condomínio, era a responsabilização civil e criminal dos administradores de condomínio, era este o objetivo principal. E esse objetivo que está lá na mesma, como é evidente, transformou-se ou diluiu-se, porque a responsabilização nós sempre a tivemos, portanto não é preciso ficarmos assustados porque na lei diz agora que os administradores de condomínio podem ser civil e criminalmente responsáveis, sempre fomos, sempre foi possível responsabilizar civil e criminalmente, portanto a ideia de lá estar é um bocadinho para afastar os administradores não profissionais e, portanto, perceberem, a população civil perceber que ser administrador de condomínio traz responsabilidades sérias. O que trouxe esta necessidade de profissionalização e esta nossa intervenção foi diluir essa responsabilização e, de repente, perceberem que os condóminos também tinham que ser chamados à colação nesta matéria. Daí que o dever de informação, por exemplo, passou para o lado dos condóminos. Portanto, deixou de ser o administrador que não tinha a informação porque não era diligente, e inverteu-se o ónus e, portanto, de repente, são os condóminos que não têm, que têm o dever, ou seja, que não têm a desculpa de não dar à administração, quando têm esse dever, sancionável ou não, já vimos isso, mas de facto o ónus está do lado de lá, cabe-lhes a eles, quando vendem uma fração, aqui na minha opinião também é errado, porque quem tem que comunicar é quem vende, e eu acho que devia ser quem compra, porque não faz sentido, não é? O nosso condómino é o recente, não é o passado, não é? Portanto, eu acho que aqui falhou. Mas eu tenho, até dentro do caminho, eu tenho uma espécie de mixed feeling relativamente a esta legislação, porque... Não, é precisamente essa a pergunta principal, ou seja, agora trazendo mais a qualidade de jurista para cima da mesa, esta lei sofre de falta de cavanismo ou não? É assim, eu por tendência eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e, portanto, eu vejo muitas vantagens. Há desvantagens, como é evidente, não é desvantagens, há um caminho muito longo. Há coisas que não foram resolvidas e que deviam ter sido. Não, ficou-se muito aquém. Agora, eu também percebo que se há quem diga, e bem, e digam que tanto tempo para mudar, porque não mudar agora e já e tudo, também compreendo que se diga demorou tanto tempo que mexer no Código Civil, e não só, mas sobretudo no Código Civil, é algo que causa algum desconforto na população jurídica e, portanto, o caminho faz caminhando. Eu acho que a ideia de se ter mexido foi boa,
tem muitos pontos muito positivos, e eu, como estava a dizer um bocadinho, eu tenho aqui de facto um sentimento misturado, os tais mixed feelings, porque eu sou advogado, eu sou administrador de condomínio e sou presidente da ANPAC, e portanto nestas três perspectivas eu tenho perspectivas diferentes de ver a lei. Eu como advogado estou muito satisfeito porque resolve dúvidas que a jurisprudência andou a tentar resolver, portanto havia uma série de conceitos, quem era advogado já estava mais ou menos resolvido, mas era por jurisprudência, portanto de repente há conceitos que ficaram definidos, ficaram regulamentados, está resolvido, isso é bom, facilita nas cobranças, facilita o crédito mal parado, acaba-se, ou tendencialmente acaba-se com os incobráveis, portanto como advogado o caminho não está mal. Como administrador de condomínio queria muito mais do que foi feito, portanto é impensável, tantos anos depois, que a regra das assembleias de condomínio ordinárias se mantenha ao 15 de janeiro, a data de 15 de janeiro é absurda, é obsoleta, não faz sentido. Era precisamente aí que eu queria focar contigo, ou seja, nós com o Henrique abordámos ali um bocadinho mais a questão das dívidas, dos processos, etc., mas eu acho que outro elemento fundamental de todo esse instituto é precisamente a questão de todo o regime das assembleias. No entanto, eu até diria que nas assembleias há coisas boas e coisas más, ou seja, manteve-se o regime transitório que surgiu no âmbito da pandemia, facilitou-se um bocadinho a questão da convocatória, facilitou-se um bocadinho a questão do reconhecimento da ata, realmente não foi resolvido a questão do momento da convocatória, embora haja ali agora uma latitude de 3 meses possíveis, não é? Se eventualmente até não for dito outra coisa qualquer no regulamento. Que coisas positivas e negativas é que pode extrair de todo este regime da Assembleia? É aquilo que eu disse há bocadinho, ou seja, eu percebo esse regime excepcional dos 3 meses, mas o facto de ser excepcional a mim incomoda, mais que nesta fase já não estamos, nenhum de nós está em momento de uma empresa profissional fazer assembleias até 15 de janeiro, e esse é o regime regra na mesma, e isto cria nos condóminos, mais uma vez, por falta de informação, falta de cuidado, falta de rigor, falta de debates sobre os temas, continua a criar nos condóminos a ideia de que os administradores que façam uma assembleia no dia 16 de janeiro estão a incumprir a lei, porque diz lá 15 de janeiro e diz, não é mesmo? Alexandre, já agora sim. tocaste aí num ponto importante, e daí também a importância deste canal do Tudo sobre Condomínios, é que nós não estamos focados, não estamos virados apenas para os profissionais da área da administração, mas também muito para os condóminos. Eu vou dividir aqui a questão que tenho para colocar em várias partes. Ponto número 1. Será que os profissionais de administração de condomínio estão a saber falar uma linguagem perceptível o suficiente para os condóminos? Ou será que a comunicação entre os profissionais e os condóminos está a ter falhas que leva a com que os condóminos normalmente não estão tão familiarizados com estas alterações, com todo este trabalho que envolve os profissionais? O que é que tu achas no meio disto? Achas que deveria haver alguma forma de se comunicar de uma forma mais clara para que houvesse um entendimento? Esta é a primeira fase, é a primeira parte da minha questão. Pode já responder e depois vou avançar com o resto. É melhor, se eu perco. Pronto, eu tenho necessariamente uma resposta tendenciosa, uma vez que eu sou administrador de condomínio, portanto, e como me rodeio de bons profissionais, quer cá dentro, quer fora, e represento, como digo, os outros profissionais que são associados da ANPAC, se tivéssemos que atribuir responsabilidades, naturalmente que não chegávamos a lado nenhum. Portanto, é indiferente de quem é a responsabilidade, se é do condómino ou do administrador do condomínio, porque o resultado é negativo para ambas as partes. Acho é que, e daí que seja muito bom a criação do Tudo sobre Condomínios, também para condóminos, acho que há uma desinformação geral na sociedade civil, neste caso nos condóminos. E, portanto, e como nós, de advogado, médico e louco, temos todos um pouco, temos imensos condóminos que Código Civil debaixo do braço e vão para as assembleias para guiar umas legislações e umas leis e tal. Não é por mal, não é por cretinice, não é por mal feitio, é porque é isso que lhes é vendido até por algumas associações de defesa do consumidor, que não vou agora aqui nominar, mas de cujo
cujo espectro jurídico alarga-se ao excesso do absurdo, e faz com que, de facto, que criam a expectativa, criam a ilusão nos condóminos de que sabem muito, de que nós somos um poço de defeitos e que não sabemos nada sobre a matéria e que estamos aqui para os enganar. Não no sentido financeiro, mas no sentido em geral, portanto, a imagem que as pessoas têm. E, portanto, há de facto um erro de comunicação, indo à questão, eu acho que há, não diria que é de responsabilidade de nenhum, porque a estratégia das administrações de condomínio hoje em dia, o que é exigido às administrações de condomínio nos dias de hoje é muito mais do que é exigido há 10 anos atrás. Nós damos muito mais, trabalhamos muito mais e somos obrigados neste momento, aquilo que podia ser uma mais-valia neste momento, é uma obrigação de comunicação, por exemplo, e o grau de exigência dos condóminos e da sociedade civil é cada vez maior, muito mais do que aquilo que nós cada vez estamos a dar mais. E, portanto, há aqui, de facto, erros de comunicação, mas por falta de formação. Aproveito para fazer aqui um parênteses publicitário, aproveito para vos pedir a vocês para ajudarem a divulgar e a partilhar este canal o Tudo sobre Condomínios, porque de facto nós queremos quebrar um pouco essa barreira da comunicação e do entendimento, porque o trabalho dos profissionais da área de administração de condomínios deveria ser mais e melhor valorizado por parte dos condóminos, mas existem realmente aqui muitas quer por parte das empresas, quer por parte dos próprios condóminos, quais é que são as principais queixas que te fazem chegar? Ou seja, onde é que existem aqui os maiores pontos de litígio entre os profissionais e os condóminos? Vamos bater no mesmo e vamos voltar a bater na questão da comunicação, ou seja, muitas das reclamações, eu vou dar um exemplo absurdo que até é real, mas que é um absurdo. Eu tive que gerir recentemente uma reclamações e noutras do consumidor, porque o elevador estava parado. E o elevador está parado, como é evidente, a responsabilidade não é da administração, a responsabilidade é da empresa que faz a manutenção. Mas, de facto, a reclamação está lá e, portanto, conta a efeitos de percentagem e de rigor que há ali uma reclamação de uma empresa de administração de condomínio. Portanto, isto para dizer que grande parte dos litígios vem daí. Já não estamos numa fase em que as reclamações vêm de incompetência, que também é azar, como é evidente, mas eu acho que hoje em dia só é administrador de condomínio quem é louco, como é evidente, ou quem ou está agarrado a isto sem saber muito bem porquê, ou de facto quer trabalhar e trabalha bem. Portanto, já cada vez mais, e daí que eu ia falar disto há um bocadinho, a terceira vertente da lei que a mim me agrada como presidente da ANPAC, que é, eu acho que a nova legislação tende, como o colega disse, Henrique Bastos, tende a profissionalizar as administrações de condomínio. Portanto, há aqui há algumas tarefas que estão descritas que no fundo já existiam, mas que passam a estar descritas, outras que não existiam e passam a estar elencadas e que no fundo torna cada vez mais difícil ou mais assustador quem quer dar início a uma atividade como esta. Portanto, a profissionalização é o caminho e acho que a legislação é de facto trilha esse caminho, e daí que eu comecei a tentar que me agrade isso, porque acho que eu estou de acordo, acho que cada vez mais há menos lugar aos administradores de condomínio não profissionais, administradores de condomínio de carolice, não é uma concorrência leal e não acho que seja dignificante para a nossa atividade. E, portanto, às vezes o litígio, voltando à questão, vem muito disso, vem muito do que é exigido às administrações de condomínio e que verdadeiramente deveria ser exigido ou poderia ser exigido ou não, e é muito mais do que a ideia de que está a chover e a culpa é do administrador de condomínio e as pessoas ligam porque estão mal dispostas para a administração de condomínio, isso ainda existe bastante. Alexandre, já agora faço então uma pergunta. Muitas vezes esse desagrado por parte dos condóminos tem a ver com o desconhecimento de qual é que é o serviço que realmente estão a adquirir. Eu faço aqui um paralelismo. Quando nós contratamos um serviço de telecomunicações,
seja de internet, de telefone, telemóveis, etc., é-nos indicado ao detalhe o número de minutos, o número de megas, todos aqueles pormenores que depois resultam num preço final a ser cobrado. Na área de administração de condomínios, ao que me parece, isso não existe. Ou seja, as empresas de administração de condomínios apresentam um determinado valor para fazer a administração de condomínio, mas depois não está exatamente claro o que é que está dentro desse pacote. Vou chamar assim. O que é a entrega, qual é que é o serviço que os condóminos estão a contratar? Quer com o número de reclamações, de pedidos, de deslocações, etc, etc, etc. Isso não será que falta um bocadinho às empresas de administração de condomínio, quando apresentam uma proposta, elencarem devidamente o que é que engloba nesse valor que estão a propor, para que os condóminos possam não só escolher com base no preço, mas também com base no serviço que vem agregado a esse preço? Eu como advogado, trabalhei em tempo sobre a legislação anglo-saxónica e, ao contrário da nossa, na legislação anglo-saxónica existe um bocadinho o espírito de tudo o que é regulamentado consta do contrato. E não estou a exagerar ao dizer que tem que se dizer nos contratos que se aplica a homens, a mulheres, a maiores, a menores, a altos, a baixos, a gordos, a magros, e não estou a exagerar, é real isto. O espírito ou a forma da nossa legislação não é assim que funciona. Agora não estou a falar de novidade, é o espírito, só para perceber um bocadinho, porque depois tudo o resto vem em consequência. A nossa legislação, nós fazemos um contrato de arrendamento com uma página, porque tudo o resto decorre da lei. Um contrato de trabalho nem descrito tem que ser, porque decorre da lei. E, portanto, muitas das vezes eu não preciso dizer quais são as funções do administrador quando ela decorre da lei. Portanto, está no espírito um bocadinho. Pronto, isto só um bocadinho para perceberem que às vezes a mim dá-me um certo arrepio da formação jurídica que tenho, dá-me um certo arrepio da exigência de constar tudo, porque o constar tudo pode ser redutor, porque é impossível constar tudo. É impossível, quem está no setor e quem está aqui presente sabe o que eu estou a dizer, é impossível, é inimaginável conseguir escrever num documento tudo o que o administrador faz num dia, quanto mais num ano, num contrato, num condomínio. Não é possível. Percebo o que diz, no detalhe, mas também devo dizer, em benefício das empresas que represento, que conheci uma realidade, e este é o privilégio e a maravilha que é ser presidente de uma associação nacional, percebi que as realidades geográficas são completamente dispares. Portanto, há muito clichê, muito hábito uma mentira dita muitas vezes acaba por ser verdade e, portanto, de facto, há empresas onde isso acontece, onde estrategicamente se reduz a linhas aquilo que estrategicamente depois vai cobrar depois. Eu não conheço nenhuma dessas empresas, mas ouvi dizer que há. Mas entendo que a solução para isso não é detalhar a exaustão, porque vai ficar sempre coisas de fora e isto para dizer geograficamente. Eu tenho duas realidades imediatas, assim, mais fácil. Porto de Lisboa. A apresentação de uma candidatura a um condomínio no Porto, nós temos que exaustivamente lançar um condomínio, fazer uma proposta de orçamento, dividir esse orçamento por frações e os condóminos saberem quanto é que é a prestação mensal. Isto em Lisboa não acontece. Em Lisboa há uma carta com honorários, ponto. Quanto é que nós cobramos? E depois a descrição dos serviços e tal, estão aqui alguns, Fernando Ramalho, a Magda, muita gente aqui de Lisboa, que sabe que é essa realidade. E, portanto, quando se diz que as empresas escondem, porque depois está subjacente sempre este espírito, não é no espírito de abertura e dizer tudo, é no espírito de que eles não estão a dizer tudo e, portanto, vamos pô-los a dizer tudo porque eles não estão a dizer tudo a propósito. E às vezes não é mesmo assim, são realidades geográficas diferentes, há um histórico, que é preciso, admito que sim, parametrizar e daí que a Empac tenha um bocadinho esse objetivo de criar aqui mecanismos comuns geograficamente, mas de facto as realidades são diferentes e o grau de exigência, eu visitei empresas no Alentejo, eu visitei empresas no Minho, no Algarve, não visitei na Madeira por azar, mas admito que as realidades são completamente diferentes e, portanto, nós não podemos, e o grau de exigência dos condóminos também são diferentes, não são mais nem menos, mas são diferentes. O que se exige numa administração de condomínio em Lisboa ou no Algarve não é mesmo do Porto ou da Guarda. Alexandre, eu queria voltar aqui um bocadinho à questão do processo legislativo, pegando precisamente no tema da comunicação. Ou seja, quem está no setor e quem acompanha o setor consegue facilmente perceber que
um dos grandes problemas das empresas, dos profissionais, para com os condóminos e vice-versa, é a questão da comunicação e a questão das percepções sobre o que é que está incluído, sobre o que é que se tem que fazer, sobre, enfim, uma série de coisas. Há realmente condóminos que até têm a percepção de que se arranjar uma empresa de administração de condomínios tem um advogado de borla e portanto fica muito mais barato, digamos assim, contratar uma empresa de administração de condomínios porque tem o advogado incluído do que propriamente ir ao advogado. Portanto, há todo este conjunto de percepções erradas. A questão que eu tenho, aliás, eu tenho duas questões, depois vamos passar para a regulamentação, mas estas questões, estas duas questões se calhar trazem aqui um bocadinho de maldade, que é o seguinte: uma vez que vocês, não enquanto associação, mas enquanto grupo informal de empresas, tiveram, portanto, contactos com a pessoa, a deputada que foi essencialmente a líder na questão das alterações, o legislador, e neste caso personificado na doutora Márcia Passos, não é sensível às questões da comunicação, ou seja, em toda a minha ingenuidade, eu a determinada altura achava que ia seguir uma carreira política e depois rapidamente me desencantei da coisa, porque realmente eu achava que a gente nunca podia, enfim, estar ali frontalmente e com alguma verdade, mas a questão é, eu se fosse deputado e estivesse a encabeçar um processo legislativo, obviamente que eu iria ouvir quem estava no setor e queria saber, ok, onde é que há dificuldades e como é que nós podemos resolver estas dificuldades na lei. Que dificuldade é que há no legislador em, por exemplo, e supostamente, ou seguramente que se não foram vocês, eventualmente houve alguém que foi também consultado e que se calhar referiu essa situação, pegando precisamente na questão dos 15 dias, ou no dia 15 de janeiro, ou nos 3 meses, etc. Bastava dizer assim, bom, se a gente for ali para o Algarve, as pessoas estão todas lá em agosto e, portanto, o que faria sentido era convocar em agosto, não é? Portanto, isso tem que ser resolvido desta forma. O legislador não é sensível a resolver estes problemas ouvindo os intervenientes do setor? A nossa realidade portuguesa, infelizmente, tende a dar-te razão, ou seja, de facto o legislador, a verborreia jurídica e legislativa que nós temos no país, não se compadece com a consulta dos setores a todos os níveis. Nós tivemos no Covid isto sem conotações políticas de modo nenhum, mas nós durante a pandemia tivemos N situações de alterações legislativas sobre setores da restauração, dos bares, sem nunca consultar a restauração, os bares, se era bom para eles, se não era bom, manda-se umas leis, uns decretos de lei, umas normas e tal, e fecha-se, e abre-se, e teletrabalho, sem nunca consultar o setor, e às vezes medidas muito mais eficazes até no combate à pandemia, se tivessem consultado... A malta percebe de leis e acha que percebendo de leis percebe do legislativo. É um bocadinho generalizando, que é perigoso, porque nós somos no condomínio e somos vítimas dessas generalizações, mas generalizando é um bocadinho isso, de facto, e nós, administradores de condomínio, e a nossa área, e eu ia dizer isso há um bocadinho, esqueci, a nossa área é o parente pobre da parte jurídica, portanto nunca ninguém juridicamente competente e pleno e absoluto das suas capacidades jurídicas se dedica à área da administração de condomínio, que diz respeito ao Dr. Henrique Bastos, que é uma exceção, seguramente, mas de facto há áreas do direito muito mais nobres, muito mais estudadas, muito mais... E, portanto, nós somos sempre o parente pobre, quando nem sequer isto é verdade, como é evidente o que eu estou a dizer. Portanto, há temas jurídicos na área dos condomínios, uma complexidade extrema. Agora, não compensa porquê? Porque quais são, ou são ações de dívidas, ou quando não são ações de dívidas, são ações cujo impacto financeiro é muito diminuto, perante os milhões, se falarmos de outro tipo de processos judiciais. E, portanto, há de facto um desfazamento entre o poder político, o poder legislativo, melhor dito, e a realidade. Ainda assim, este tema da comunicação foi um tema recorrente, que foi equilibrado com a participação da ANPAC, que na altura não era ANPAC, mas os associados da ANPAC, que na altura eram um grupo de empresas interessadas. Portanto, houve de facto um equilíbrio, na medida em que começou por os administradores de condomínio têm que comunicar os processos judiciais, os desenvolvimentos, onde é que gastaram fundo de reserva, portanto, têm que comunicar porque o problema estava deste lado.
e conseguiram perceber que nós também tínhamos dificuldades de lá para cá, e, portanto, dos condóminos para nós, e daí que se tenha criado, em geral, este dever de informação por lado dos condóminos. O nosso é uma obrigação profissional, o deles é quase uma obrigação de ofício, é uma simpatia. Eu vou aproveitar já agora esta deixa, Alexandre. Eu vou aproveitar aqui esta deixa, já agora vou lançar outra vez aqui a bola para o Henrique. Henrique, quer por parte das empresas ou dos profissionais da área de administração de condomínios, quer por parte de condóminos, quais são os principais casos que te chegam às mãos? Ou seja, recorrem a ti, para além da recuperação das dívidas, já ficámos há bocado o suficiente no que se refere à recuperação das dívidas, quais é que são as outras questões que te chegam às mãos? Porque tu falaste que deveria haver aqui um órgão, para além do julgado de paz, que não exercem todo o território, deveria haver aqui um órgão mediador desses conflitos. Refere aí a alguns desses conflitos que te chegam às mãos, quer por parte dos profissionais, quer por parte dos condóminos. Olha, Pedro, há pouco referi, quando eu introduzi o tópico de conflitos de vizinhança, há um muito recorrente que me chega, não vou dizer semanalmente, mas talvez mensalmente, que é problemas entre vizinhos e a inércia da administração quando confrontada com esses mesmos problemas. Portanto, chega-me a mim um condómino que, perante um conflito de vizinhança, e este conflito de vizinhança, eu vou usar um exemplo que me está mais recente na memória, que é um caso que por acaso tinha uma diligência precisamente no final desta semana, sexta-feira, uma audiência final, por exemplo, é um senhor que se queixa recorrentemente do ruído provocado pelo canídeo das vizinhas, do andar de cima, portanto uma fração que está diretamente por cima da dele. A inércia da administração perante esse mesmo ruído, a administração essa que, faço já um apontamento, não é uma empresa, mas sim um proprietário do prédio, o meu constituinte, portanto, não tendo nenhuma forma, já esgotou todos os meios junto da administração, todos os meios de convivência social, nomeadamente contactos entre vizinhos e sensibilização dos restantes condóminos, frustradas todas estas tentativas. É esse tipo de litígio que me chega. Portanto, a pessoa, isto no fundo pode não estar diretamente relacionado com a atividade do condomínio, mas esta pessoa, quando me chega, não pode deixar de culpabilizar a inércia do administrador do condomínio, não só neste assunto de ruído de vizinhança, noutros além deste, mas este em específico do ruído de vizinhança, ele chega-me porque já esgotou todas as possibilidades de resolver isto nas formas que eu diria óbvias, não é? Através de contactos com a administração, com vizinhos. Portanto, se fosse, por exemplo, um exemplo prático, se fosse criado um mecanismo que abarcasse não só a resolução deste litígio em particular, mas de outros tantos que constituem a vida comum, a vida normal decorrente de um condomínio, eu digo cobrança de dívidas, como digo infiltrações, danos provocados nas frações provenientes de partes comuns, coisas desse género, coisas que no fundo são o dia-a-dia dos litígios de um condomínio. Se criasse um mecanismo de resolução especificamente direcionado para a resolução deste tipo de problemas, eu penso que isto em nada poderia prejudicar todos os intervenientes, tanto empresas como condóminos. Portanto, só vejo mais valias na criação de um mecanismo semelhante. Mas consideras que isso seria colmatado com uma possível, fosse integrado nesta alteração legislativa ou não? Estamos a falar de uma alteração legislativa para a regulamentação da propriedade horizontal. Sim. Acho que seria fulcral este tipo de medidas serem incluídas numa alteração que fosse, como tu dizes muito bem, regulamentar todo o setor de uma maneira uniforme, abrangindo todos os pontos necessários, que é o que eu esperaria que fosse esta alteração, mas pronto, não foi. Dou para ser favorável, mas a meu ver ficou um pouco aquém das expectativas. Henrique, duas questões muito rápidas.
para eu depois colocar uma questão final aqui também ao Alexandre, e depois para passarmos aqui a algumas questões que os participantes queiram colocar. Primeira questão. A propriedade horizontal é mesmo o parente pobre da área jurídica, ou seja, dedicas-te a este instituto, provavelmente não só, mas também, mas é um instituto interessante para um advogado ganhar dinheiro com isto? Sim ou não? Eu percebo o que é que o colega Dr. Alexandre Mendes disse e faz todo o sentido. Eu identifiquei-me com a afirmação dele, identifiquei-me, e de facto eu surjo nesta área de forma natural. Não foi algo, eu não entrei, eu não escolhi esta área para trabalhar. Eu fui aos poucos e poucos ganhando alguma experiência no setor e naturalmente comecei a ser mais associado a esta área e os clientes procuram por causa dessa mesma associação e portanto, do trabalho que fiz no passado. Portanto, é uma área interessante, enquanto advogado, em termos de prática, é uma área interessante. É um nicho, e todos os nichos têm alguma mais-valia, não é? Todos os nichos, quando bem explorados, têm alguma mais-valia. E agora, qual é a sensibilidade que, por exemplo, quando se chega a um processo diante de um juiz e ele olha e diz, eixe, condomínios, a sério? Ou seja, as instâncias judiciárias demonstram algum desdém por este instituto ou nem por isso? Sim, sinto um pouco isso. E foi essa sensação que me levou a pensar que faria todo o sentido nós criarmos mecanismos alternativos aos tribunais para dirimir conflitos criados no âmbito de uma relação de condomínio. É precisamente por esse desdém criado, é como tu dizes e como o Dr. Alexandre disse, é mesmo... parece que não é uma área que mereça a mesma dignidade das restantes, e eu percebo, faz todo o sentido, não é? Não há assim, no imediato, não há assim uma mais-valia financeira para o advogado se ele se dedicar em exclusivo a este tipo de práticas, e nem muito menos os juízes têm interesse a nível profissional para satisfação das suas necessidades intelectuais de ter e de resolver casos relacionados com propriedade horizontal. Daí a necessidade de criarmos mecanismos especializados neste tipo de situações. Muito obrigado. Alexandre, há pouco não consegui fazer depois a segunda pergunta um pouco maldosa, mas só para enquadrar, eu há pouco estive a falar com a Joana Gonçalves, que é uma empresária da Ilha da Madeira, porque ela estava-se a queixar da questão das contas de poupança condomínio e que agora algumas instituições, nomeadamente acho que era a CGD, que já não fazia oferta desse tipo de contas, etc. E eu até disse assim, realmente a propriedade horizontal é enquadrada por 2 decretos-lei, o 267, o 268 e o 269, e mexeu-se, digamos assim, naquilo que é o Código Civil, que foi introduzido pelo 267, alterou-se o 268, mas não se mexeu no 269. E o 269, a meu ver, não faz grande sentido hoje em dia, está completamente desadequado. Aliás, as próprias instituições, pelos vistos, até já estão a descontinuar a oferta que deveria ser uma oferta que deveria existir para este tipo de atividade, mas realmente não se trouxe, digamos assim, a questão sistemática de ir buscar tudo aquilo que fazia parte da propriedade horizontal para rever. E, a par disto, e voltando um bocadinho àquilo que foi a vossa interação com o legislador, onde é que fica a questão da regulamentação do setor? Ou seja, o que seria realmente desejável era uma profunda alteração da propriedade horizontal em todas as suas vertentes, incluindo também aquilo que é a necessidade de ter contas específicas ou não para este tipo de setor, e quando eu digo setor é, portanto, para providenciar obras de beneficiação do parque habitacional, mas depois interligar isto também com uma regulamentação, onde realmente pudesse aí ficar mais claro aquilo que são
as ofertas fundamentais, obrigatórias, que todas as empresas e todos os profissionais deveriam fornecer aos seus destinatários, que são os proprietários, obviamente podendo haver aqui depois, enfim, um refinar ou um refinamento da oferta por parte de cada empresa que a quisesse personalizar. Mas ficou a porta aberta para a regulamentação e há notícias de quando é que ela eventualmente poderá surgir ou não? Ora bem, eu os segredos não tenho, e se estivesse tenho que os guardar, mas não tenho dúvidas que a legislação, conforme foi feita, tende a abrir a porta para esse, daí que eu tenha dito que a legislação pretende de facto profissionalizar, percebe-se isso. Não tenho dúvidas que o caminho também é da regulamentação. Mas não foi dado nenhum horizonte para que essa... Horizonte temporal não, sente-se isso, percebe-se isso, mas há aqui problemas de base que é difícil de discutir, mesmo para nós que estamos na área, que é como é que se compatibiliza o passado e o futuro, não é? Portanto, as empresas que já existem versus as empresas que passarão a existir com base nestes requisitos, o que é que se faz às empresas que não cumprem os requisitos mínimos, porque há requisitos que são óbvios para todos nós, de idoneidade, transparência, não dívida às finanças, isso é óbvio, e isso é fácil, e quem não tiver, temos pena. O problema vai, que requisitos serão os outros exigíveis para que as empresas sejam de facto profissionais, portanto, daí que a ANPAC esteja a começar a criar alguns desses requisitos de forma a que, no limite e no mundo ideal, quem for associado à ANPAC já tem os requisitos necessários para o licenciamento. A ideia era criar uma regulamentação que exigisse um licenciamento, tendo por base a idoneidade e a transparência, isto é o básico. Tem de facto que se criar, acho que é esse o caminho, não tenho dúvidas, está na mesa, está na ordem do dia, estas alterações todas políticas não vieram ajudar, embora está resolvido, portanto agora o caminho vai ter que se fazer novamente, mas esta nova legislação foi de facto uma porta aberta, e quando dizíamos há bocadinho do parente pobre, a ideia está a mudar, okay? Portanto a ideia, quando eu disse do parente pobre não são os advogados, os tribunais pouco ou nada sabem disto, os bancos, o exemplo que deste há bocadinho, pouco ou nada sabem disto, porque eu tenho algumas reclamações junto do Banco de Portugal, que é quem é a tutela das entidades bancárias, porque cada banco tem um departamento jurídico que entende coisas diferentes sobre aquilo que entende. Portanto, as atas, nós administradores de condomínio ficamos satisfeitos, olha, temos atas, vamos criar sistemas informáticos para a assinatura das atas digitalmente, porque agora a lei permite isso, e portanto vamos criar, mas depois temos, todos nós, a primeira coisa que vamos pensar, mas temos que ver se os bancos aceitam ou não, como se os bancos fossem acima da lei ou fossem qualquer administrador que seja um banco, é uma pessoa não grata, é uma pessoa que não está de bem, está a gerir o dinheiro alheio. E, portanto, temos bancos com mais dificuldade, com menos dificuldade, e depois, de vez em quando, é preciso que o Banco de Portugal venha dizer como é que as coisas se fazem. Mas era preciso, de facto, a regulamentação facilitava o acesso a esta informação e a credibilização deste setor, e a nossa intervenção numa associação representativa do setor, e portanto é preciso que tenham cada vez mais associados para, junto do poder, dar ordem de comando, portanto fazer parte nós fizemos alguma recolha, um bocadinho inglória na altura da legislação, porque temíamos, para ser sinceros, quando se percebeu que ia haver a legislação, eu fiquei com receio que também ia haver o início da regulamentação. E se é mau, e Deus nos livre, do poder político estar a legislar sem consultar o setor, bem, regulamentar o setor sem consultá-lo é o fim do mundo. E, portanto, nós fizemos alguma recolha junto de algumas empresas, de ideias e sugestões que nós fomos fazendo chegar ao grupo parlamentar e que para lá está. Acho que agora a intervenção e a nossa intervenção da ANPAC terá que ser diferente, portanto, será muito mais profissionalizante e há um dever de ser consultada para esta matéria. Agora, não é uma matéria fácil, eu reconheço, porque as opiniões, mesmo dentro dos associados, posso dizer isso, da ANPAC, as opiniões divergem o que é um bom profissional, ou quais são os requisitos mínimos para ser administrador de condomínio, mínimos ou máximos. Mas é difícil, a legislação caminha
portanto, cada vez mais é mais difícil ser administrador de condomínio sem ser profissional. Portanto, o passo seguinte, não há dúvidas, então vamos ter que ser profissionais do que é ser profissional de condomínio, o que é preciso para ser administrador de condomínio. É esse o caminho. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Alexandre, obrigado, Henrique. Vamos agora abrir aqui um bocadinho o leque aqui ao nosso auditório para que também possam colocar algumas questões. Eu recordo que, apesar de maioritariamente hoje estão aqui representadas empresas profissionais do setor, o âmbito deste canal Tudo sobre Condomínios é não só para os profissionais, mas também para os condóminos, isto porque consideramos que dessa forma os condóminos conseguirão perceber um pouco melhor o que é o trabalho dos profissionais. Não sei quem é que queira colocar questões, poderão identificar-se no chat, poderão ativar os micros. José Lourenço, dentro do condóminos, está disposto a falar. Muito bem, então vamos dar aqui a palavra ao José Lourenço. Força. Muito obrigado, boa tarde a todos. Em especial aqui ao Dr. Alexandre Mendes, eu quero lhe dizer o seguinte. De facto, os condomínios, as administrações e condomínios é parente pobre, mas podemos-los fazer grandes. É com a intervenção. Ora bem, eu ouvi questões relativamente, por exemplo, à questão da administração de condomínios e à responsabilização. Eu há anos que luto que é isso ser administrador de condomínio. Se calhar a maior parte das empresas aqui nem são administradoras, isso é, há gestores. Portanto, o administrador é aquele que é eleito e tem essa função. Portanto, se houver uma administração, portanto, há pois formas mistas, como a minha empresa, por exemplo, tem um princípio, é que é administradora de condomínio. Se não for, tem que, provavelmente até nem aceitamos o condomínio. Pronto. Depois é a questão também de que tem que haver uma atividade sobre a legislação. Eu acho que a montanha da legislação era uma montanha para um rato entre estes aspectos. Eu acho que o modo de trabalhar da iniciativa de um parlamentar ou porque um deputado levou isso, alterou-se a legislação, mas acho que os outros líderes parlamentares, ou dissemos, a intervenção foi a quase ver o que o outro dia uns toques. Não, nós temos que ter força para dizer, num caderno é assim. Nós queremos isto é negociar, e com força de todos nós, porque repare, a questão, perdeu-se que a APH levou isso em conta, que era a certificação do setor. A certificação do setor, por exemplo, há uma legislação italiana que eu tenho lido com cuidado, ninguém pode fazer administração de condomínios em Itália se não forem administradores de empresas, tirando aquelas que têm alguns equipamentos, por exemplo, como elevadores, que aí já não pode ser. Pronto. Ora bem, tudo isso, digamos, num caderno do nosso trabalho, somos muitos, um pouco, fazer qual é a nossa atividade, temos que me impor para que evite que alguém ande a legislar nas costas das empresas, como é habitual, mas nós temos força no setor, porque também representamos, e acho que os condóminos também terão interesse nisso. Portanto, temos que ser grandes com a nossa intervenção e participação na criação de coisas concretas. Digamos, em relação à empresa, eu faço-me lembrar aqui coisas como, por exemplo, dizem que agora manteve-se 15 de junho, mas dizem que os condomínios são equiparados às sociedades e as sociedades podem prestar contas até junho. Então, mas o que é isto? Andamos a brincar? Quando há alguma coisa vai estar o Código das Sociedades para pôr no tribunal que é isto e aquilo outro? Olha, a questão de agora, da questão das penalizações e digamos, daquelas pecuniárias e tudo. Eu já tive uma reunião com um gabinete de advogados. Se os senhores sabem, eu tive 2 causas iguais de pagamento de dívidas com condóminos. Uma foi ao juiz, ao mesmo tribunal, teve uma decisão meritória que basta ler o parecer que alguns me têm pedido. O outro, porque era um senhor que tinha um gabinete de advogados que era proprietário, eu expliquei o que se passava, era o outro juiz em tribunal e pela mesma coisa decidiu não aplicar, porque era o senhor advogado. Não vou dizer o que é que eu ouvia à saída ele a telefonar para alguém, se conhecia o juiz. Ora bem, é para evitar tudo isto. E então qual é a solução? Se nós, por exemplo, vamos meter em tribunal uma dívida de um determinado condómino, e um juiz que pode dizer que, olha, agora não paga nada a isto, está no regulamento, não paga. Eu não posso reclamar porque depois posso não ter, a ação pode não subir por conta da questão do montante, foi o que aconteceu. Portanto, eu acho que nós temos é que todos trabalhar para que a legislação seja precisa,
com experiência da atividade, para que os senhores que vão pensar com isto digam, espera lá que nós temos aqui uma associação, que eu espero que o doutor Alexandre seja, digamos, fique na história dos condomínios, todos apoiados por isto tudo, para que de facto que há coisas que são fundamentais. Ainda agora um gabinete de Lisboa ganhou uma ação porque os senhores administradores tinham uma empresa que era gestora de condomínio, queriam culpar e ele ganhou. Mas o que é isso, gestor de condomínio? O que é isso, gestor? Diga-me, doutor, o que é? É um prestador de serviços, mas se diga lá, então, mas a responsabilidade é dele. Ele é que é o administrador, não comunicou e agora dizem que o prédio se inundou porque ele não tomou devidas e que a gente devia saber. Ora bem, vamos lá ver. Tudo tem que ser feito. A certificação de empresas. Eu peço desculpa por interromper, mas é só para podermos abrir aqui o leque a mais participações. Alguma questão que queira colocar, Não, a questão é genérica no aspecto. Temos agora, há aqui uma associação liderada pelo Dr. Alexandre Mendes que deve promover reuniões regulares com todos nós e começando a trabalhar como tivéssemos uma legislação, preparar um pacote, nós queremos isto e fazemos barulho. Se não é aqui, também pode ir para a comunidade europeia com normas diretivas, arranjar às vezes que existem deputados que se interessam por isso, porque basta ver o direito comparado que existe nos outros países da comunidade e a nossa legislação. Somos parentes pobres porque temos é que lutar para ser fortes, para que a gente possa estar aqui e os condóminos também saberem que há profissionais. E quero já outra coisa, era bom também que diligenciámos nessas questões de haver cursos superiores devidamente credenciados também para que as pessoas possam tirar uma licenciatura. Querem melhor que isto? Quando se faz um curso superior tem que haver coisas mais pressionadas até das próprias do poder científico. Pronto, podia dizer muito mais, mas pronto, quanto aos questões particulares só digo isto. É preciso mais força e temos que andar para a frente. Eduardo, só uma questão, já é associado? Ainda não sou. Tenho que mandar o doutor Alexandre, tenho que mandar a proposta, porque eu já saí de associado há muito tempo, está a pegar, porque não me resolvia problemas nenhums e Deus me livre. Então pronto. Miguel, deixa-me tomar a palavra só para dizer assim, porque eu ia agarrar aqui ao José Lourenço, porque eu gostei muito de o ouvir. Se tiver acesso ao bate-papo, a Magda já lá deixou os contactos da Ampac. Portanto, se estiver amassada de ir lá, tínhamos muito gosto em conversar consigo. Eu gostei muito. Está bem. Acho que era importante, porque eu percebo o que diz, mas nós para sermos fortes temos que ser muitos, percebe? Portanto, nós, o que eu digo. E ser muitos, aqui estamos juntos. O que é que representamos em número de condóminos? Pois, sim. E já para não falar, que é o que o público, o poder político ouve, já para não falar no poder económico que nós representamos. Que isso, claro, então tudo isso é importante. Eu volto novamente a fazer aqui. E essa é uma questão de comunicação, porque assim, ninguém faz sentir o peso que vocês representam, quer em volume de pessoas geridas, não é? Quer em volume de negócios, porque se vocês fizerem contas aos vossos orçamentos das vossas carteiras, por ano vocês movimentam muitos milhões, e qualquer empresa pequenina, muitos milhões. Portanto, vamos trazer Moscavide para a solução dos problemas. Não é Moscavide, é Portela de Louros. Desculpe. Eu peço novamente a vossa colaboração, até na partilha e na divulgação deste canal, não só deste conteúdo de hoje, como também de futuros que iremos colocar. Façam chegar aos vossos condóminos, porque para que os profissionais sejam fortes, é importante que também tenham a força dos seus clientes. Caso contrário, estão a falar para uma parede. Portanto, é importante trazerem os vossos condóminos a esta realidade, eles perceberem que pelo que é que vocês estão a lutar, não é para engordarem a vossa carteira, é sim para poderem promover uma melhor qualidade de trabalho, mais profissionalismo. Portanto, tragam-nos, enviem-nos questões, e agora abro novamente aqui ao auditório que façam mais perguntas aos nossos convidados. Se eu puder falar, o meu nome é Ana Perro, gostaria de me dirigir. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Ao Dr. Alexandre Teixeira Mendes. Parece-me a mim, sempre me pareceu, desde que comecei a trabalhar neste mercado,
que a certificação legal destas empresas é absolutamente crítica e fundamental, porque, como em todas as certificações que se exigiram antes, ou empresas que operam noutros mercados, claramente esta certificação separa o trigo do joio e neste momento é imprescindível para as administrações, para as empresas de condomínios realmente conseguirem ser verdadeiras administrações ou fazerem apenas o exercício de meros gestores ou de administradores internos. De que forma é que o Dr. Alexandre prevê que esta certificação legal possa ser feita? Até agora, normalmente, ou existem institutos estatais que promovem estas certificações nos diversos setores, ou muitas vezes esta certificação passa por um selo de qualidade que poderia passar também, creio eu, pela ANPAC, quando ela tem a dimensão e estatuto legal para o efeito. Portanto, gostaria muito de saber a sua opinião sobre isto. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Alexandre. Depois vou a ANPR, desculpa, é de que empresa? M2G. M2G, muito bem. Não podia estar mais de acordo, vou-lhe já explicar porquê. A ANPAC está precisamente neste momento, porque concordamos em absoluto com aquilo que disse, está neste momento a negociar uma parceria com uma empresa certificadora, uma entidade certificadora, para que possamos fornecer aos nossos associados essa certificação. Como disse, o nosso objetivo da ANPAC é que os associados consigam preencher as condições todas necessárias para quando chegar o momento da regulamentação. Ser associado à ANPAC significa poder ser administrador de condomínio de acordo com a regulamentação. É esta a nossa ideia. Portanto, e passa, de facto, pela certificação. Estou 100% de acordo. Nós, como é que estamos a talhar caminho, além dessa negociação com essa empresa certificadora, que vou dizer qual é, pode não correr bem, portanto, eu digo depois, mas está no bom caminho. Mas antes disso, nós já estamos, a minha empresa pessoal, a nós administramos, é uma empresa certificada já, noutros patamares. Usando um bocadinho dessa experiência que eu já tenho e outras empresas também têm, nós já vamos partilhando junto dos nossos associados alguns procedimentos e alguns documentos já tipificados que facilitam o nosso trabalho, não é? Facilitam o trabalho. Vou dar um exemplo absurdo, mas que é real, da entrega dos condomínios. Quando perdemos o condomínio, todos nós já perdemos, todos nós já ganhamos. Quando perdemos o condomínio, se houver uma lista já tipificada de tudo aquilo que nós temos que entregar, quem recebe, um dia também vai querer entregar o condomínio assim, porque quando recebe é muito bom saber o que se recebe, não? Ter um procedimento, que às vezes para que um dia que chegue a certificação, e posso-vos dizer que certificar uma empresa de administração de condomínio é uma aventura de loucos, porque é uma certificação de qualidade, e imaginarão que numa área como a nossa... Aliás, como disse há bocado, ser administrador de condomínios é mesmo de loucos. É isso, pronto. E, portanto, estou cá eu a liderar este manicômio e, portanto, acho que se nós pudermos facilitar esse caminho, de modo a quando chegar à altura, o momento da certificação e da regulamentação da nossa atividade, a nossa ideia é que os nossos associados, por natureza, só por serem associados, e só com muitas aspas, já estão aptos a serem profissionais na área dos condomínios. Este é um processo difícil, eu diria longo, mas muito menos curto, muito menos longo do que o que já foi. Portanto, já se fez um grande caminho e a tendência... Estamos todos neste momento de acordo, acho eu, que é preciso regulamentar a atividade, estamos todos de acordo quanto a isso. E isso já é um grande passo. Posso dizer que há 10 anos não estávamos neste caminho, nem perto. Claro. Obrigado. Mais alguém que tenha alguma questão? Obrigado. Mais questões para os nossos convidados. Eu só vou dizer aqui uma coisa, Lourenço, novamente ao Dr. Alexandre, é o seguinte: cuidado com as certificações, sobretudo a forma depois de certificado se faz. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de empresas certificadas em que os inquéritos são pedidos aos seus clientes, são eles próprios que os enviam, assinam.
tenho desculpa de dizer isto, mas isto é que acontece. Eu tenho uma empresa certificada que vai agora para tribunal, certificada que fez o inquérito, ele, a condóminos dos nossos condomínios, a dizer que estava tudo bem e vai para tribunal. Portanto, essas questões da certificação, Bureau Veritas foi a KPH que tinha feita, têm que ser bem definidas para que, de facto, sejamos certificados com qualidade, para que as pessoas saibam que têm uma certificação de qualidade quando contratam uma determinada empresa. Era só isto. Obrigado. Obrigado. Então, mais alguém tem alguma questão para colocar aqui aos nossos convidados? Parece que não. Quero então aproveitar, resta-me agradecer ao Alexandre, ao Henrique, o facto de terem aceitado o nosso convite e poderem estar aqui a ajudar-nos a clarificar muitas dessas questões que envolveram a alteração à legislação. Peço também agora o vosso contributo para poderem divulgar este nosso projeto. Este nosso projeto serve não só para ajudar as empresas, para as empresas especificamente está o Alexandre com a ANPAC. Nós estamos aqui num leque mais envolvente, quer das empresas, quer dos condóminos, assim como de todos os restantes profissionais que prestem serviços nos condomínios. Divulguem, por favor, o nosso canal. No bate-papo tem aí também o nosso e-mail, onde nos podem colocar qualquer questão, enviar comentários, sugestões até mesmo de conteúdos que possam querer ver esclarecidos em próximos vídeos, em próximos debates, saber@tudosobrecondomínios.com. E pronto, resta-me agradecer a todos a vossa participação e até breve. Eu quero complementar a dizer que nós vamos criar, portanto, um canal de YouTube, onde iremos depois divulgar todos os nossos conteúdos, e também o nosso site está neste momento a ser ultimado, portanto neste momento está a ser propagado, por isso é que ainda não aparece, mas brevemente irá aparecer. Portanto, vamos ter site, vamos ter página de Facebook que já divulguei aí, e-mail e canal de YouTube para divulgação dos conteúdos, está bom? Portanto, fiquem atentos que vamos estando por aqui. Muito obrigado pela vossa presença e até à próxima. Até à próxima. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigada, Miguel. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Até a próxima.